Muita gente sonha em alcançar o estrelato, mas e se a fama trouxer mais dores do que conquistas? O Ryo Sung-tae, o ator que ganhou reconhecimento mundial com Round 6, ele viveu exatamente isso. O que parecia ser um sonho realizado acabou se transformando num verdadeiro pesadelo. Após a sua participação na série, ele enfrentou problemas mentais e outras dificuldades que abalaram profundamente a sua vida. O que aconteceu com o Sung-tae? Nesse vídeo a gente vai entender como que a série sul-coreana Round 6 acabou com a vida do ator. Eu sou Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Você com certeza conhece a série Round 6 da Netflix, né? Um sucesso absoluto. Me conta aqui o que vocês acharam da segunda temporada. Eu gostei, mas a primeira para mim ainda continua muito superior. Bom, recentemente a segunda temporada dessa série, né, de sucesso mundial foi lançada e o hype em torno dela tá lá em cima. Além de toda a visibilidade que os atores estão recebendo, um detalhe curioso tem chamado a atenção aí de alguns fãs mais atentos. Como será que está a vida, né, de alguns atores na primeira temporada que não fizeram parte da segunda? Por motivos óbvios, né? Bom, nós podemos destacar um em específico. Como será que ficou a vida do Ryo Sung-tae, o ator que interpretou aí o inesquecível Jang Deok-soo na primeira temporada? Vocês lembram dele? Era aquele gangster, né? Aquele cara era o vilão da primeira temporada. Pra quem não sabe, né, antes de seguir a carreira como artista, o Ryo Sung-tae ele foi formado na Universidade Nacional de Pusan, em língua e cultura russa. Ele tinha uma carreira já bem consolidada. Antes de brilhar nas telas, o Ryo Sung ele tinha uma carreira sólida ali no setor corporativo. Ele começou ali na equipe de marketing internacional da LG e mais tarde se juntou ao departamento de planejamento e coordenação de uma empresa de construção naval. Então assim, o cara era brabo, né? Não tem como negar. Mas o destino tinha outros planos para ele. E é aí que a história começa a ficar um pouco mais interessante. A carreira como ator. Enquanto muita gente sonha desde criança em entrar para o mundo da televisão, com todo o planejamento e dedicação, a história de Ryo Sung-tae foi completamente diferente, né? Ele estava em casa, tranquilo, assistindo TV, bebendo, manguaçando, quando ele viu um comercial do Miraculous Audition, um programa ali de talentos na Coreia do Sul. E aí, sem pensar duas vezes e ainda bêbado, ele decidiu se inscrever. Algo assim, bem normal, bem comum de acontecer, né? Drinks with my coworkers. After I got back home, I was watching TV and saw an audition advertisement. Since I was drunk at the time, I was like, whatever. And I called the number. E sem muita pretensão, acredite só, ele ficou em 5º lugar na competição. Tem gente que faz de tudo para entrar nesse mercado, né, super concorrido, e não consegue. Mas para ele, isso foi o suficiente para abrir diversas portas no meio artístico. Então, a partir daí, o Ryo Sung ele começou a se dedicar mais, treinando em casa, imitando atores de programas de comédia. Foi assim, com prática e persistência, que ele começou então a participar de audições, né, e garantir seus papéis. Ele teve um grande reconhecimento nacional ali em 2016, quando ele interpretou o Ha Il-soo no suspense aí chamado de The Age of Shadows. Já em 2017 fez o filme chamado The Fortress, onde ele precisou aprender uma língua tungúzica. Olha que estranho, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Mas é uma língua do leste asiático, né? Chamada de língua manchu. Até que finalmente, né, ele ganhou um reconhecimento internacional participando então de Round 6, né, ou Squid Game, né, como o Jang Deok-soo, né, aquele gangster. E o Deok-soo, ele foi então, com certeza, o papel mais inesquecível para o Sang. Ele mesmo disse, né, que esse era o melhor vilão que ele poderia ter interpretado, né? Só que infelizmente não vieram apenas coisas boas do papel para esse vilão coreano. As consequências do papel. Um dos lados negativos que acompanharam o ator, segundo o próprio, foi na área mental, já que em uma entrevista para sua nova participação numa outra série, né, ele contou que após Round 6 ele passou a sofrer um transtorno de ansiedade social, o que fez com que as cenas em que ele participava fossem extremamente afetadas. Sung-tae chegou a pedir desculpa para a atriz Choi Hee, que ela fazia ali a sua filha em Bloodheart, com quem ele teve então a primeira cena em que participou ali, cancelada. Mas
mesmo com esse transtorno, o Tae conseguiu superar esse empecilho com a sua força de vontade e também por causa ali da diretora da série, que ajudou ele com alguns conselhos, né? Foi uma espécie de psicóloga para ele, e mesmo sendo aí uma das maiores batalhas que ele já enfrentou, de acordo com o próprio ator, acabou que no final deu tudo certo, né? Outro ponto que pegou bastante para Tae por conta do sucesso sul-coreano foi o porte físico. Sung precisou ali de todo um preparo para o seu personagem e as cenas de Round 6, né, para poder gravar as cenas. Uma curiosidade interessante, né, durante a quarentena, Hyo Sung-tae ele perdeu um total de 17 quilos. Só que para poder viver o papel do personagem de Round 6, ele precisou estar mais cheinho. Afinal, né, ele ia acabar interpretando um gangster. Então, ele teve que trabalhar ali para recuperar parte desse peso e entrar no físico ideal para o personagem em 1 mês e meio. Então isso que é comprometimento também com o papel. O problema é que mudanças drásticas de peso, né, especialmente para ganhar quilos de forma não muito saudável, acabam afetando e muito a saúde. Foi exatamente isso que aconteceu com o Hyo Sung. Esse processo todo acabou pesando para ele, né, literalmente. Sung diz que o seu corpo ficou bem debilitado, né, e que ele pensará muitas vezes antes de aceitar algum outro papel com esse tipo de condição novamente. Abre aspas. Os músculos da minha panturrilha rasgaram e também meus joelhos doeram. No geral, minha saúde se esgotou. Acho que ganhar peso é 3 vezes mais difícil do que perder. Bom, a gente está tão acostumado, né, a ver os atores que precisam emagrecer para poder fazer um papel em filme ou série, né, que a gente esquece que existem esses casos, né, onde é necessário o ganho de peso, né, que é tão difícil quanto ou até mais difícil. Né, talvez seja mais prazeroso, né, mas é tão difícil quanto. Né, de acordo aí com Sung Tae, uma cena também ficou marcada na sua memória e nesse caso, né, foi tanto para nós quanto para ele, que é a cena daquela ponte de vidro, né, que é uma das mais marcantes da primeira temporada. Né, gravar ela foi tão complicada para o ator, porque apesar da ponte estar só a 1,5 metros de altura, isso foi o suficiente para fazer, né, com que ele ativasse a sua fobia que ele tem por altura. Mole? Bom, no final das contas, Tae conseguiu fazer as cenas necessárias. Aliás, cena essa, né, que ele, alerta de spoiler, vou dar um tempinho agora para você avançar aqui uns 30 segundinhos no vídeo. Beleza? Ficou? Então assim, o momento em que ele acaba morrendo na série, né? Bom, vale lembrar que as outras cenas de jogos ali que envolviam força física também eram bastante complicadas, como a cena do cabo de guerra, que tinha um simulador de resistência para poder deixar tudo mais verídico possível, fazendo com que fosse uma das cenas mais difíceis do elenco todo, porque eles tinham que, de fato, fazer muita força ali, né, puxar mesmo, afinal de contas estavam dando a vida ali por aquele jogo. E aí, no caso de Sung, ele contou que chegou até mesmo a vomitar por conta da gravação, é mole? Bom, podemos dizer então que Hyo Sung-tae ele dá tudo de si aí pelo personagem que está representando. Mas após todos esses episódios de Round 6, parece que a sua prioridade atualmente é a sua saúde, né? Ele vem focando em fazer um bom trabalho sem perder isso. Bom, apesar dos momentos difíceis, né, Tae deu uma volta por cima, né? Ele segue sendo um bom ator aí agora, melhor, né? Agora mais saudável. Mas conta aqui se você sabia dessa consequência de interpretar um personagem, né, que muitas vezes o ator tem que mergulhar tanto que ele acaba ficando meio doido, né? Falam que aconteceu isso com o Heath Ledger, né, que interpretou o Coringa e tal, que ele teve que mergulhar tanto no personagem que o cara acabou despirocando. E aí, teve mais algum ator que interpretou um papel e depois passou por alguns problemas aí psicológicos mesmo? Comenta aqui que a gente traz um vídeo pra vocês, tá bom? Até o próximo, tchau!